Bom, agora eu quero falar com vocês sobre uma dica para vocês conseguirem identificar o ponto de neutralização quando vocês estiverem fazendo esquiascopia ou retinoscopia. Bom, sempre que nós estamos lidando com dioptrias baixas, bem baixas mesmo, 0,25, 0,50, às vezes até o 0,12, sempre é um pouco confuso. O avaliador não tão experiente, ele faz um pouco de confusão ainda entre o ponto de neutralização e uma dioptria muito baixa. Então eu costumo dar esse bizu, essa dica, para facilitar esse ponto de neutralização. O que nós precisamos entender é o seguinte: nós temos basicamente duas situações clínicas na hora de identificar as ametropias. Nós vamos ter os pacientes que têm um movimento contra, que nós poderíamos classificar como os míopes ou os astigmatismos. E quando o paciente tem um movimento a favor, nós falamos dos hipermétropes. Isso de forma geral, tá? Então, se eu estou diante de um movimento contra, eu vou pensar de cara que ele tem uma miopia. Ou pode ter sim um astigmatismo associado. Se eu estou vendo um movimento a favor, eu vou pensar de cara que ele tem uma hipermetropia. O objetivo aqui, o objetivo da esquiascopia é você neutralizar esse movimento. Ou seja, você vai trazer o que está daqui do lado contra para o ponto de neutralização, ou você vai trazer o que está do lado a favor e levar para o ponto de neutralização utilizando justamente o efeito das lentes, tá? Mas como ter certeza que eu estou sobre o ponto de neutralização? A dica que eu dou é a seguinte: eu falei nos vídeos anteriores que dentre esses dois movimentos contra e a favor, o movimento mais difícil de identificar é o movimento contra. Então, é lógico que se o movimento contra é o mais difícil, naturalmente o movimento a favor é mais fácil de identificar. Porque eu falei para vocês que no movimento a favor, nós temos uma faixa visível quando nós estamos vendo esse movimento a favor. E já no contra, nós não conseguimos ver essa faixa. Então, o que vocês têm que fazer? Se vocês estão na dúvida, se você está na dúvida entre uma dioptria baixa e um ponto de neutralização, o que você tem que fazer é colocar a lente até o movimento que você está vendo se tornar a favor. Mas como assim, Rebeca? Eu não entendi. Vamos supor que você está no +1, certo? O paciente tem uma dioptria positiva. Você colocou a faixa do retino e identificou que ele tem um movimento a favor. Só que está muito fácil de você ver isso, porque está muito claro. Tem uma faixazinha lá, tem a sombra, você faz a varredura e nós temos esse movimento a favor. E aí você vai colocando lente, e quando você vai colocando lente, vai aproximando do ponto de neutralização. Só que quando você está perto do ponto zero, você ficou na dúvida. Eu não sei se está contra ou se está neutro ou se ainda tem um a favor baixo. Sabe quando você é estudante, que você está ali no estágio, ou você está ali fazendo uma prática, que você tem certeza que você neutralizou, que você cravou ali a retinoscopia, o professor vem e diz assim: não, ainda tem dioptria. Aí você fica frustrado. Pronto, é essa situação. Então, o que você tem que fazer nesse ponto é: se você estava num a favor e caminhou até o neutro, e ainda assim você está em dúvida se você neutralizou ou não, o que você faz? Tira a lente que você colocou. Por exemplo, estava em +1, certo? Então você colocou +1 e neutralizou. Só que você não sabe se neutralizou. Você pode colocar o +1,5, a lente de +1,5 e sair do ponto neutro e avançar para o movimento contra. É como se você estivesse induzindo o paciente hipermétrope para se tornar míope. Por quê? Porque se o paciente ele é hipermétrope, o ponto dele focal, teoricamente, está depois da retina. Quando você vai colocando lente para neutralizar, você traz ele para perto da retina, especificamente para cima da retina. Se está na retina, deduzo eu que está neutro. Mas e se você não sabe se está neutro ou não? O que você faz? Você pode colocar mais lente e fazer com que ele passe a ser um míope. Quanto mais lente positiva você coloca no hipermétrope, mais míope ele fica. Ele vai invertendo o movimento. Só que você está invertendo para um movimento mais difícil. Você pode fazer isso? Pode, mas você está invertendo para um movimento mais difícil. Então, geralmente, quando você está numa hipermetropia, não é tão difícil de identificar o ponto de neutralização. Por quê? Porque você vai colocando lente, continua vendo um movimento a favor, depois você vai diminuindo a velocidade, vai vendo menos movimento a favor, até preencher completamente de luz. Quer tirar a prova dos 9? Coloca um pouquinho mais de lente.
Se esse movimento inverter para contra, significa que você hipercorrigiu esse paciente. Isso é muito fácil neutralizar um movimento a favor, é muito tranquilo. Vocês vão praticar isso no olho mecânico que vocês construíram lá no primeiro módulo. E aí vocês vão praticar até vocês conseguirem identificar esse movimento neutralizado. Só que quando você está sobre um movimento contra, isso é um pouquinho mais complicado, porque o movimento contra ele parece muito com o ponto de neutralização. Então, o que vocês têm que fazer? Se você está no movimento contra, você vai colocando lente negativa até chegar no ponto zero. Ah, Rebeca, eu não sei se eu neutralizei ou se ainda tem um contra baixo. Então o que você vai fazer? Você coloca mais lente, avança um pouquinho mais com a lente para poder inverter o movimento. Quando você inverte o movimento, ele passa a ser a favor. Se passa a ser a favor, é porque você saiu do negativo, saiu do contra, neutralizou e inverteu para o movimento contrário. Se inverteu para o movimento contrário, você hipercorrigiu. O que você faz? Você volta. Ah, imagina que você tinha um paciente míope e que esse míope era um míope de -1. Você foi colocando lente negativa, alcançou a retina, mas você não teve certeza se você estava neutro ou não. Coloque mais lente negativa, -1 e 25. Aí você vai ultrapassar o ponto da retina e ele vai passar a ser o quê? Entre aspas, hipermétrope. Você hipercorrigiu ele. Com que objetivo? Passar a ver o movimento a favor, porque ele é mais fácil de ver. E aí, ok, com 1,25 ficou a favor, então eu passei do ponto de neutralização. O que eu tenho que fazer? Volta. Volta o quê? De 1,25 você volta para -1. Esse seria o ponto certo da neutralização. Então o bizu, para as dúvidas de neutralização, é você ultrapassar. Tá colocando lente? Colocou, neutralizou, mas você não tem certeza? Coloca um pouquinho mais de lente para você ver o que acontece. Se o movimento inverter, significa que você passou, que você estava no ponto de neutralização e que você passou. Então você acaba voltando para fechar a neutralização, certo? Então essa é a primeira dica, que é sobre a neutralização. Eu tenho uma outra dica rápida que é sobre dioptrias altas. Dioptrias altas, eu costumo dizer que um hipermétrope muito alto, quando eu falo alto é acima de 5 dioptrias. O hipermétrope muito alto ou um míope muito alto, nossa, você não vê nada. Você coloca a luz do retino lá, na pupila, fica tudo escuro. Porque quando você está no ponto de neutralização, você vai observar que o ponto de neutralização ele deixa a pupila brilhosa. A faixa do retino lá dentro, a luz do retino preenche a pupila, fica um brilho, fica um amarelo brilhoso. Se você coloca isso com a lente, tá? Neutralizado. Agora, se você coloca a faixa do retino sobre um paciente que tem uma alta dioptria, nossa, você não vê nada, fica muito escuro, seja numa dioptria positiva alta ou seja numa dioptria negativa alta. Então eu costumo dizer o seguinte, não tá vendo nada, primeira coisa que você vai fazer é pegar uma lente esférica negativa alta, de acima de 3. Coloca a lente esférica negativa. Se você estiver diante de uma miopia, imagina que você tem uma miopia, um míope de 10. Nossa, um míope de 10. 10 dioptrias de miopia. Se você colocar uma lente de -3 aqui na frente do olho do paciente, o que vai acontecer? Nada. Você vai continuar sem enxergar? Nada. Você, como avaliador, você não vai conseguir ver. Mas eu digo, continue colocando. Por quê? Você saiu daqui do -10 e foi pra cá. Você não colocou -3? Então você já foi aproximando o ponto de neutralização lá da retina. Ah, mas eu não tô vendo nada. Continue colocando. Coloque -5. À medida que você vai colocando essa lente negativa, se você estiver diante de uma miopia, o que vai acontecer é que o brilho da luz do retina, ele começa a mudar. Ele começa a sair daquele escuro para uma situação, um movimento um brilho maior. Ele fica mais claro, literalmente mais claro. Se você está colocando lente negativa, está observando que está ficando mais iluminado e mais claro, você está indo no caminho certo. Você está indo em direção à neutralização. Agora imagina que você... A Rebeca disse que eu começasse colocando lente negativa alta. Mas e se for um hipermétrope? Se for um hipermétrope, por exemplo, de +5 e você começar colocando -3, você vai deixar ele hipermétrope de quanto? De menos ou de +8. Porque você está empurrando mais ainda o ponto focal dele. Ou seja, aquilo que estava escuro, quando você colocar o -3 vai ficar mais escuro ainda. Ah não, mas eu acho que tem que colocar mais negativo.
Coloque -5 sobre o paciente hipermétrope. O que vai acontecer? Vai ficar mais escuro ainda. Ou seja, você está indo no caminho errado. O que você tem que fazer? Testou -3, testou -5 e o brilho do retino foi mais escuro, então significa que você está na direção errada. Então você vai ter que começar a colocar a lente positiva alta, +3, +5, e aí sim você vai ver que vai acontecer o mesmo fenômeno das lentes negativas. O brilho vai começar a mudar, vai começar a aparecer e você vai começar a ver um movimento muito mais claro e muito mais fácil de neutralizar. Então essa é a dica que eu tenho para dar para vocês e o bizu que vai servir diante de toda a nossa caminhada para os próximos vídeos. Então acompanhe.